Desde a primeira aparição de Michel Nostradamus no mangá de Shumatsu no Valkyrie, muitas teorias foram criadas para o Nostradamus lutar contra vários deuses, como Susanoo no Mikoto, Odin, Anubis, e no vídeo de hoje nós vamos ver como Nostradamus enfrentaria o deus Loki. E um dos principais motivos que impulsionam a teoria de Loki versus Nostradamus é justamente a personalidade de ambos, pois elas se parecem muito. Tanto Loki quanto Nostradamus têm um humor bem debochado e muitas vezes sádico. E vemos isso principalmente na personalidade de Loki, pois é mostrado muitas vezes Loki fazendo facetas de acordo com os acontecimentos das rodadas do Ragnarok, como por exemplo, Loki ficando com ciúmes porque Adão levou Zeus ao limite, fazendo ele utilizar o seu modo Adamanto. E ainda nessa batalha, Loki explicando que resta pouco tempo para Adão e Zeus cederem, criando 2 cálices de vinho para ilustrar a resistência de ambos, e ficando extremamente excitado à medida em que a batalha de Adão e Zeus passava. Já Nostradamus, em um ponto de sua vida, quase destruiu por completo o Bifrost e se tornou o único humano em toda a história da humanidade a ser lançado no Helheim. E desde a primeira aparição de Nostradamus na obra de Shumatsu no Valkyrie, vemos que ele tem uma personalidade bem brincalhona similar a Loki, como por exemplo, quando Brunilda o repreende, ele pede a ela que não seja mandado de volta para o Helheim, mesmo que Brunilda não acredite nisso, pois ela mesma diz que Nostradamus seria capaz de escapar do Helheim a hora que ele quisesse. E ainda temos mais vislumbres da personalidade de Nostradamus assim que Hades é selecionado pelo lado dos deuses. Nostradamus, que parece entediado de esperar, deseja lutar logo no Ragnarok, mas Brunilda diz que ainda não é sua vez, pois ele é o Coringa da humanidade e será usado em outro momento. E então Nostradamus, entediado, vai observar todas as batalhas seguintes a partir da 7ª rodada na arena do Valhalla, e então ele observa a batalha de Kim versus Hades e Beelzebub e Nikola Tesla, valendo ressaltar que após o ataque Deus Vazio de Beelzebub, Nostradamus fica extremamente empolgado, reagindo a esse ataque tão poderoso que era até mesmo um tabu entre os deuses. Outra coincidência marcante que Loki possui com Nostradamus é que ambos têm o costume de se disfarçar, e vemos isso na primeira aparição dos 2 lutadores. Loki, quando aparece a primeira vez no Ragnarok, vai até Odin disfarçado de Thor, e então ele pega os corvos de Odin pelo pescoço e começa a ameaçá-los. Mas Odin reconhece que é Loki e o repreende por assumir o disfarce de Thor, relembrando Loki mais uma vez que ele nunca deveria se transformar em Thor na sua frente. E enquanto Brunilda e Gói estavam prestes a retornar à sala para escolher lutadores após a 6ª rodada do Ragnarok, Nostradamus estava disfarçado de Brunilda com as mesmas roupas que ela veste e aparentemente escolhendo lutadores no Ragnarok. Mas Brunilda o reconhece instantaneamente e já deduz que aquele era Nostradamus e começa a o repreender, similar ao que Odin fez com Loki. E então, desde o primeiro momento, Nostradamus já faz uma brincadeira com as Valquírias, fazendo uma falsa previsão de que os deuses venceriam o Ragnarok, logo para depois dar uma risada dizendo que era apenas brincadeira. E nesse momento nos foi revelado que Nostradamus tem o título de o homem mais desagradável de toda a história da humanidade, e que se Brunilda não precisasse, ela nem teria chamado Nostradamus, já que ele estava no Helheim, mas como ele é muito forte, ela vai precisar de sua força para poder vencer o Ragnarok. Nostradamus então nos revela o seu rosto, apesar de ainda estar com as roupas de Brunilda, o que nos mostra uma pequena diferença nos disfarces de Loki e Nostradamus. Enquanto o disfarce de Loki se passava de uma transformação do próprio Deus, o disfarce de Nostradamus não era nada mais do que roupas comuns, mas ainda assim, isso não deixa de ser uma coincidência que os 2 lutadores têm em comum. O próximo ponto que vamos analisar é que Nostradamus é referido por Brunilda como o Coringa da humanidade, e então a partir desse ponto nós podemos presumir que o Nostradamus lutaria contra um deus muito forte ou com habilidade específica, pois ela não deixou Nostradamus, por exemplo, entrar na 7ª rodada contra o Hades, e nem mesmo na 8ª rodada contra o Beelzebub, e muito menos na 9ª rodada contra o deus Apollo. E como nós sabemos, Hades era muito forte fisicamente, e seus golpes, apesar de não serem tão rápidos, tinham uma força que poderiam esmagar o seu oponente.
enquanto Beelzebub tinha um poder que dava trabalho para todos os humanos que o enfrentassem, e até mesmo tinha uma arma divina que canalizava esses seus poderes e só amplificava e o tornava mais forte. E como estamos vendo atualmente, Apolo também possui uma arma divina que é considerada uma das melhores armas do paraíso, sendo muito versátil e podendo se transformar aparentemente no que Apolo desejar, e sem contar que Apolo ainda é muito rápido. E mesmo esses três deuses que eu citei anteriormente tendo aparecido, em nenhum momento Brunilda cogitou colocar o Nostradamus para enfrentá-los. E isso só reforça a teoria de que Brunilda provavelmente estaria guardando o Nostradamus para um deus que é líder do seu panteão, talvez o Odin ou o Anubis. Mas o nome mais forte claramente seria do Odin, ainda mais porque o Ragnarok é baseado na história final do Odin. E nós vamos presumir que a Brunilda está guardando o Nostradamus justamente para enfrentar o Odin, e se nós associarmos que ambos, Nostradamus e Loki, possuem como suas características de personalidade o disfarce, eu não vejo problema nenhum em dizer que talvez o único modo do Nostradamus enfrentar o Loki seja que o Loki vá para a arena do Ragnarok disfarçado de Odin. Então Brunilda se veria obrigada a utilizar sua carta Coringa da humanidade, e a partir do momento em que o Loki entrasse na arena e a luta começasse, ele então revelaria sua verdadeira forma, e assim os deuses conseguiriam enganar Brunilda mais uma vez, similar ao que aconteceu na segunda rodada, quando Zeus substituiu Shiva às pressas. E eu acredito que esse é o único cenário possível para ambos se enfrentarem, porque naturalmente o Loki não deveria ser mais forte do que o Odin, pois ele é o líder do panteão, e com tantos deuses restantes que são favoritos devido a serem os únicos representantes e possivelmente os representantes mais fortes de suas mitologias, não faria muito sentido a Brunilda estar guardando Nostradamus para enfrentar o Loki. Então o cenário ideal para o Loki enfrentar o Nostradamus seria enganar a Brunilda através de sua transformação. Um ponto importante que nós temos que lembrar é que o Loki é o deus da mitologia nórdica associado a trapaça, travessuras e magia, e se analisarmos o significado da palavra Coringa, nós percebemos que ela se refere a um bobo da corte, uma pessoa esperta, engraçada ou sem escrúpulos, e isso é coincidentemente similar à personalidade de Loki e Nostradamus. Então esse confronto poderia ter a temática do Coringa da humanidade enfrentar o Coringa dos deuses, sem contar que desde que Nostradamus apareceu, ele demonstrou todas as características que são as principais que fazem Loki ser o deus da trapaça, travessura e magia, como por exemplo, quando ele tenta enganar Brunilda que está com medo de voltar ao Helheim, tentando fazer uma trapaça com Brunilda que logicamente ela não cai. Já a travessura seria o fato dele se disfarçar da própria Brunilda e prever que os deuses venceriam o Ragnarok, e a magia poderia estar associado com Nostradamus fazer previsões durante o Ragnarok, pois sabemos que em sua origem Nostradamus era conhecido por fazer previsões e ter o título de o profeta do século. E então, devido a todas essas similaridades e o fato do Loki poder se transformar em qualquer deus a qualquer momento, tornam a luta Loki vs Nostradamus muito possível de acontecer. E essas foram as informações que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Agradeço todo mundo que ficou até aqui. Lembrando que se você quiser apoiar o canal, só deixar o like e se inscrever para poder estar apoiando o nosso trabalho. No mais é isso, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.